Olá, pessoas do Filover, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente aqui com vocês no Nox. Vocês sabem disso? Sou apresentador para a nossa próxima aula de tipologia junguiana. Minha terceira tentativa tentando gravar esse assunto, mas sem muita delonga, a gente vai ter pessoas assistindo essa aula, elas vão poder fazer perguntas que eu vou responder eventualmente, e a gente vai continuar a falar sobre as atitudes cognitivas. A gente vai falar sobre a função parente. Só me dá um segundo. Já volto. Enfim, estou de volta. E, então, função parente, né? Se você já assistiu as outras aulas de função, as outras aulas de tipologia junguiana, você deve perceber que tem várias atitudes na nossa cabeça, começando pelas do ego, como você pode ver desenhado ali em cima na direita. Aqui, eita. Em cima na direita. Aqui. A gente começa pela função herói, que a gente falou na aula passada, e agora a gente está nessa, a segunda parente. Mas eu também preciso citar uma coisa antes da gente continuar, que é a função criança, que ela está em eixo com a função parente, porque crianças precisam de parentes para cuidar delas. Assim, não é difícil de entender. Como se tivesse uma história acontecendo na sua cabeça, uma história arquetípica acontecendo na sua mente. Tá, onde é que eu quero chegar com tudo isso? O seu tipo é uma história em desenvolvimento. O seu tipo não é estático, o seu tipo evolui com o tempo, ele muda. E isso não é exceção para nenhuma das atitudes cognitivas, que possuem uma fase inicial, imatura, e uma fase de desenvolvimento melhor. No caso da função parente, a gente está falando da função adolescente, começa assim, que se torna a função parente. E aqui você já pode ver, através de contraste, certas dinâmicas importantes. Então, a função parente ela é a fonte de responsabilidade de uma pessoa, ela é a fonte de maturidade, ou o que as pessoas convencionalmente pensam como maturidade, como a entrada para a vida adulta. Um forte sinal de que a sua função parente está desenvolvida é você se responsabilizar por coisas que não são a sua culpa. Marca isso. Coisas que não são sua culpa. Se a gente fosse tentar dizer em que estágio da vida, que parte da vida uma pessoa fica com essa função no primeiro estágio, seria a adolescência, obviamente. E no fim da adolescência, ou durante, ela desenvolve a função parente. E aí ela se torna responsável. Eu espero. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente adia muito a vida adulta. A gente adia a responsabilidade e não cobra as pessoas o suficiente ou da forma certa. Porque a gente é ignorante. Ou, quando eu falo a gente, eu me refiro mais à sociedade em geral. É muito ignorante sobre a psicologia. O que é triste e patético, mas... Sem mais delongas sobre tudo isso... Eu vou falar sobre como a função parente se manifesta em cada função diferente, para dar mais detalhamento. E o que você pode fazer, de acordo com o seu tipo, para desenvolver sua responsabilidade de função parente. Fonte de responsabilidade, vou só escrever aqui. Tem mais uma coisa que eu posso falar. Função parente é você tomar responsabilidade por coisas que não são sua culpa, certo? Como é que eu posso explicar melhor isso que eu quero dizer para vocês? Existe uma filosofia que eu tenho, uma forma de pensar que eu considero muito útil. E é muito simples, a seguinte premissa. O crime, ou seja, o culpado de um crime é um criminoso, ou um ladrão, ou sei lá, um criminoso. O responsável por um crime é um policial. Você entende a importância disso? O culpado é o criminoso, responsável policial. O policial não é culpado por isso, mas ele é responsável. Da mesma forma, você não é culpado de nada, mas você é responsável por tudo. Pode ser que você tenha tido uma vida ruim, ou sei lá, que seus pais tenham ferrado você, mas ainda é sua responsabilidade crescer. E eu vou repetir isso quantas vezes necessário. Enfim, vamos começar falando de NE parente, que inclusive acho que é uma das minhas parentes favoritas. Vamos lá, NE parente, INPs,
que está em eixo com a função SI criança. INPs, vocês têm uma capacidade, INTPs e INFPs, vocês têm uma capacidade de previsão do futuro incrível. Uma coisa que talvez vocês nem descubram em vocês, porque vocês ainda são muito jovens para saber, mas vocês envelhecem e descobrem isso. E é bizarro, porque a INE adolescente, ela desperdiça essa noção metafísica, essa noção do abstrato, com histórias, fantasias, coisas que não importam, possibilidades impossíveis ou apenas hipóteses para o próprio entretenimento, e na pior das formas, teorias da conspiração. E se isso, e se aquilo? Porque a NE frequentemente é acusado de teorias da conspiração. E eu não estou dizendo que elas são ruins, eu estou dizendo que podem ser um desperdício de energia, dependendo de como você faz. NE aparente, você precisa prever o futuro das pessoas e avisar elas do que pode acontecer de errado. Vocês podem dar avisos do futuro para prever grandes problemas. E geralmente as suas profecias acontecem. Geralmente suas profecias são sobre coisas que podem dar errado. E a maioria das pessoas não escuta vocês. Então vocês estão tipo, eu avisei, você cometeu um erro. Mas como é que você chega nesse nível de previsão, NE? Através da sua SI criança. Por isso que é relevante falar da função criança aqui, do eixo. Porque a sua NE aparente só vai ser energizada através da sua SI criança. Mas também não só da sua SI criança. Também da sua função crítica, que fica na sua sombra, embaixo do ego. E NE aparente possui NI crítica. Então, através de NI e SI, você vai mirar na sua NE e vai tornar ela responsável. Como é que você faz isso através de SI? Você precisa de novas experiências, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa experienciar coisas novas em vez de ficar fazendo a mesma coisa toda hora, entende? Porque quando você cometer erros, porque você é tudo sobre tentativa e erros, você vai entender o que funciona e o que não funciona. E aí você vai conseguir dizer, essa escolha funciona, essa escolha não funciona, esse futuro funciona, esse não, esse vai acontecer, esse não. E vocês podem ser incríveis lendo o futuro, prevendo se um gráfico vai subir ou abaixar, prevendo se a sua empresa vai cair ou não. Vocês conseguem salvar vidas fazendo isso, entende? Salvar o futuro das pessoas. A sua responsabilidade é essa. E você se sente responsável sobre isso com o tempo. Que agora eu vou falar sobre como a NI pode energizar a sua NI aparente. As suas escolhas são boas porque o que você leva a sério são suas escolhas, é o seu futuro. O seu futuro está sendo levado a sério, você está fazendo boas escolhas, você está levando sua vida a sério? Ou você está vivendo de forma hedonista, como muitos INPs vivem? Conforto, 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 conforto. Se expõe ao caos. NE é desenvolvida através de exposição ao caos. NE é caos. Novas oportunidades. Novas possibilidades. Talvez assim você se torne desejável, né? Com isso é o que eu posso falar sobre NE aparentes e... Enfim, vamos para a próxima agora. SI parente. ESJs. SJs. STJs e SFJs. Vocês são pessoas que eventualmente aprendem a impor ordem na sua vida. Porque vocês são muito caóticos. Enquanto os NI aparentes são muito parados, muito ordenados, planejam tudinho porque eles não conseguem fazer as coisas no caos, vocês são muito caóticos no começo da vida. E aí vocês desenvolvem responsabilidade se tornando ordenados. Para sua sorte, boa parte das pessoas ou da sociedade vai exigir que você crie ordem na sua vida, que você desenvolva a sua SI, que você tenha um senso de organização ou cuide do seu corpo. E você se importa com sua aparência, sua SE crítica, que é uma das suas formas de ativar a sua SI, aquilo que você leva muito a sério. Se eu criticar a sua SE crítica, eu vou tornar você mais responsável. Cuida da sua aparência. Vai pra academia. Você vai estar cuidando tanto do seu corpo, do seu SI, quanto da sua aparência física, estética. Não é difícil. Isso também vai te tornar muito mais desejável, NE criança. Vai fazer as pessoas quererem ficar perto de você, porque você dá a elas uma boa experiência. Porque você é disciplinado, é uma pessoa que as pessoas podem depender, tem uma ótima memória, as pessoas podem ir para fazer perguntas sobre o passado e tirar dúvidas sobre o que realmente aconteceu ou não.
Vocês podem defender grandes tradições, defender grandes causas. Agora, a próxima função que eu vou falar, NI parente. Eu fui bem breve com esse parente porque não costuma ser um problema grande essa função para eles. Mas enfim. NI parente. As escolhas que você faz, você prestou atenção nas escolhas que você faz e as consequências delas? Por acaso você está negligenciando o seu corpo e a consequência das suas escolhas? Porque, olha, NI parente, você tem a memória horrível. Então, se você não anda com caderno, se você não anda com lembretes externos, o que é que você está fazendo, sério? Porque você vai esquecer dos erros que você cometeu, porque você vai esquecer da consequência do que você fez, e aí você vai cometer o mesmo erro de novo, de novo, de novo. E isso é a definição de loucura, né? Falam assim, tem aquela frasezinha, acho que veio do Far Cry. Mas presta atenção na consequência das suas escolhas. Você pode estar machucando pessoas, mas não, eu não sou responsável. As consequências que minhas escolhas causam nas pessoas não é minha responsabilidade. É sim. É sim. E você vai pagar um preço por isso, mas só porque você tem a memória ruim não te dá uma desculpa de esquecer do que você pagou, do seu passado. Não cometa os mesmos erros. Você não quer ter um bom futuro? Então, escolha coisas. E mais um pedacinho de conselho. Apesar de você querer sua liberdade, NI parente, nem sempre é bom você se encher de liberdade. Na verdade, a liberdade pode te fazer mal, se for excessiva. Tudo em excesso faz mal. Sim, brigue pela sua liberdade, conquiste ela. Pelo amor de Deus, nosso mundo, ele não quer pessoas livres, porque elas são perigosas, sabe? Entre aspas, perigosas, elas são imprevisíveis. Ah, não, faz o que seu coração te dizer para fazer, mas não negligencia o fato de que você tem que ser responsável no processo. E sim, se eu fosse falar sobre sua função crítica e criança, ao olhar as consequências das suas ações, você está engajando sua NI crítica. Você está vendo se suas escolhas elas têm consequências a longo termo, se elas têm repercussões que são perigosas a você, ao seu futuro. E a sua SE criança, as suas escolhas boas vão dar aos outros uma boa experiência e vão fazer os outros quererem ficar perto de você, serem leais. Já pensou nisso? Porque se você faz mal escolhas, você causa uma bagunça, você causa destruição, você causa más experiências. Ah, eu vou escolher comer uma dieta ruim, eu vou escolher... não sei, eu vou escolher ser uma pessoa horrível, uma pessoa egoísta. Eu vou escolher priorizar pessoas estranhas acima da minha própria família, não é? NFJs. Isso vai dar às pessoas uma má experiência. E aí sua SE criança não vai estar feliz. E aí você vai ficar triste. SE parente. Vocês precisam saber conter a sua força. Vocês têm muita força de vontade. Vocês têm uma sorte imensa. Parece que vocês se metem em situações arriscadas e saem sem nenhum risco. Tipo, sem nenhum machucado, nenhum problema dessas situações de alto risco. Mas vocês não sabem se segurar no começo da vida. Sua NI criança tá muito hiper. Sua NI criança tá tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. E sua SE parente não tá ali para criar um ambiente seguro realmente, porque as suas escolhas de NI criança, sabe, a sua função infantil, elas têm consequências que você não sabe delas. Você é um SP, você é um ISTP e SFP. E porque você não sabe das consequências, pode ser qualquer coisa. E se sua SE parente não estiver preparada, como é que você vai lidar com essas consequências? Porque você tem SE alta, você tem a capacidade de lidar com o resultado das suas escolhas, com as consequências, muitas vezes. Tem horas que não, por exemplo, a prisão. Você vai quebrar a lei e vai ser preso. E você não vai conseguir lidar muito com isso. É muito comum a prisão ter SPs. Então, SE parente é você deixar de agir de forma tão imprudentemente impulsiva, sabe? Isso seria um SE adolescente. A sua SE parente faz você conter-se quando necessário, através da sua SI crítica, sabe? Autodisciplina, SI. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Aqui é onde meu limite fica, aqui é onde a minha barreira fica. Limites, barreiras, padrões, regras que não podem ser quebradas.
é extremamente importante. E, claro, aprenda a se defender, aprenda a lidar com o ambiente físico, aprenda a manipular o físico externo a você, o mecânico, porque aí você vai ter mais capacidade de lidar com as consequências. Aprenda habilidades práticas, aprenda a se vestir, estética, aprenda a consertar coisas. Tudo isso que faz parte de SE. E assim, finalmente, sua NI criança vai encontrar alguma liberdade em algum espaço que você vai delimitar para ela. Com isso, a gente falou das funções de percepção. E agora, a gente poderia passar para julgamento ou eu poderia responder algumas perguntas e a gente passa para julgamento. Deixa eu ver se as pessoas já têm perguntas. Sim, eu vou estar respondendo aqui ao vivo agora. Não sei se eu deixei isso claro. Alguém tem alguma pergunta? Se não, eu só continuo e vocês dizem depois. Por enquanto não, né? Ok, tudo bem, a gente continua e vocês podem perguntar depois. E sintam-se livres para perguntar nos comentários também. Eu tô sempre olhando nos comentários. Eu faço o meu melhor para olhar, enfim. TE parente. ITJs, ISTJs e INTJs. Tem uma coisa que até adolescente faz, que é a coisa muito irritante, sério, para com isso. Quando as pessoas fazem uma afirmação a você e você não... Basicamente, como um usuário de TE, você vai ser cético. Você vai pensar, olha, eu não sei se essa pessoa está certa ou errada. Ela pode estar errada. Ela tem que provar que a afirmação lógica dela é certa. E aí você vai ver que a maioria das pessoas não consegue provar que estão certas. É normal, na verdade. E por causa disso você vai assumir que elas estão erradas automaticamente. O que é, na verdade, bem idiota. Porque isso tem um nome. Se chama falácia da falácia. Só porque uma pessoa não consegue argumentar pela afirmação dela, não significa que ela está errada. Lembra disso. Uma pessoa pode não saber defender um ponto e ainda assim estar certo. E é muito simples pensar na situação onde isso acontece. Digamos que, sei lá, eu sou um especialista, ou nem preciso ser, mas eu encontrei algum animal na natureza que não foi descoberto, ou conheço um animal que você não conhece, e eu sei que ele tem tal comportamento, eu sei que ele existe, mas você nunca viu. Eu te digo, ele existe. Cadê prova? Cadê a fotografia? Eu não tenho, então ele não existe. Claro que não. Ele pode existir, a pessoa não tem prova. Então para de tentar ser cético dessa maneira falsa, não é assim. O seu ceticismo tem que vir atrás do fato de que você quer chegar à verdade. O seu foco deve ser sempre chegar à verdade. Não provar as pessoas erradas. Não se fazer parecer inteligente. É sobre chegar à verdade, independente do que isso faz os outros pensarem sobre você e independente de como isso faça você se sentir, FI criança. Você, mais talvez do que todos os outros tipos, tem noção de como você se sente sobre a verdade e como isso te afeta, como a verdade dói. Mas mesmo assim você, com até aparente, pode ser responsável de dizer, sim, eu não quero que isso seja verdade, isso machuca minha FI, mas eu vou aceitar, porque tem provas. Ou se não tiver, em vez de ficar que nem um nerdola na internet, basicamente o estereótipo do nerdola na internet, desprovando pessoas que nem um chato, é claro que você deve questionar elas, não é isso que eu tô dizendo. Por que você não se esforça para fazer sua própria pesquisa e chegar nas suas próprias conclusões? Por que você não ouve o pensamento das pessoas e questiona eles de forma mais genuína, honesta e até empática? Sabe, porque vocês têm a FE trickster, vocês têm a FE coringa, vocês não são muito bons com empatia. Sabe uma última forma de se demonstrar empático? Que tal ouvir o pensamento das pessoas realmente de forma aberta? Realmente investigar, realmente tentar provar. Buscar as evidências por si mesmo, pesquisar, em vez de ficar dependendo de todo mundo para pensar por você, hein? TE. Sua TI crítica, você se importa com sua inteligência, com seu pensamento, então
Pesquisa, pensa, verifica e percebe o quanto você não sabe. Percebe que nem Sócrates, que só sei que nada sei. Se educa. Lê livros. Livros é tudo. Ainda mais num país como o Brasil, né? A gente tem uma situação engraçada, mas eu não vou entrar muito nisso. FI parente. FI parentes, vocês têm que desenvolver melhor a sua filosofia de egoísmo e altruísmo. Porque horas vocês se tornam muito altruístas, horas vocês se tornam muito egoístas. E vocês estão numa corda bamba para encontrar um equilíbrio. Vocês querem ser pessoas boas, ou parecerem ser bons para os outros, sabe? Ter uma boa reputaçãozinha com a sua até criança. Mas vocês também sabem que vocês têm que ser um pouco egoístas, para que as pessoas não tirem tudo de vocês, FI parente. A sua FI parente, ela bem desenvolvida, possui código de moral, possui fibra moral, o que é certo acima do que me beneficia. Você percebe com sua FI parente que nem tudo que é moralmente certo é aquilo que me beneficia. Tem horas que você tem que se sacrificar pelo nome de algo maior, pelo nome de algo bom, pelo nome de algo melhor. E você vive criticando a etiqueta das pessoas. Ah, essas pessoas são egoístas. Mas você já olhou para si mesmo? Hipocrisia, né? Porque a função parente e a função crítica é onde acontece a hipocrisia de um tipo. E eu posso até falar dessa hipocrisia melhor, mais a fundo de todas as funções, mas vocês, FI parente, vocês podem ser hipócritas. Ah, os outros são egoístas e você é egoísta? E se você quer um bom valor, um bom princípio para sua FI, para começar, que tal a regra de ouro? Trate o outro como quer que te trate. Trate a si mesmo assim como quer que o seu vizinho te trate. Ou encontre um equilíbrio sobre como você dar a si mesmo e dar ao outro. Começando por si mesmo, não tem problema. Egoísmo responsável. FI parente. Por fim não, penúltimo, TI parente. Ah, meu Deus, TI parentes, eles podem ser extremamente arrogantes sobre a verdade, porque eles se identificam com suas crenças, eles se identificam com seus pensamentos, porque é tipo, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, então, se eu tiver errado é porque eu sou burro. Geralmente é o sentimento que eles têm, que usuários de TI em geral têm. E não, você não é burro porque você tá errado sobre algo. Isso, na verdade, não faz o mínimo sentido se você pensar. Você tem que se tornar mais humilde. Você tem que aprender que a melhor fonte de verdade é a observação e a experiência prática. TI. Então, não seja que nem aqueles NTPs que vivem no mundo da teoria, que nem um livro, e acham que só porque se esforçaram muito, eles estão certos. Eles têm que estar certos porque eles se esforçaram. Não é assim que o mundo funciona. E STPs, vocês têm que ouvir as pessoas, porque TI parente, vocês assumem que todo mundo é burro. E tipo, tem muita burrice no mundo, eu concordo. Sua até a crítica tá tipo, nossa, essa pessoa é burra, mas você se verificou de ser inteligente, ou você avaliou o quão inteligente você realmente é? Porque Sócrates era um TI parente e ele percebeu que nada ele sabia. Ele foi humilde. A verdade dói, mas ela liberta. E você, TI parente, tem a responsabilidade de trazer a verdade mais do que todo mundo, às outras pessoas. De ser duro com elas e falar para elas a verdade dura, porque você tem essa capacidade. Porque você ama as pessoas e quer que elas cresçam, então você machuca elas. Mas é por uma boa causa. E eu prometo que se você for sincero, as pessoas certas vão ficar por perto e as pessoas erradas vão se afastar de você. Não tem problema em ser divisivo, ser polarizante é sua natureza. Quando você fala a verdade e critica as pessoas, TI parente, você tá filtrando as pessoas, você tá encontrando quais delas têm fibra moral para ficar perto de você e que mereçam escutar os seus pensamentos. Mas antes mesmo de pensar assim, tenha certeza que seus pensamentos valem a pena ser escutados, de que seus pensamentos realmente valem algo para alguma pessoa, de que eles são necessários.
Qual ponto de vista você está tendo? Você está tendo um ponto de vista onde você só quer estar certo ou onde você quer chegar na verdade? Não é estando certo, não é parecendo inteligente. É apenas chegando na verdade e convencendo os outros a isso também. Eu espero que você seja capaz de convencer os outros. Claro, não é tão fácil. E por último, a fé aparente. Para de utilizar as regras sociais para definir aquilo que você pensa, TI criança. Isso aqui é o socialmente correto. Eu não sei muito bem quem escutar, eu vou escutar todo mundo. Aquela regrinha social ali, ó, ela diz que esse pensamento aqui é ruim, esse pensamento aqui é bom, porque você tem noção das vibes de um pensamento, você sabe quais pensamentos são ofensivos, quais não são, e aí você fica driblando o sentimento das pessoas para definir os seus pensamentos. Só que o erro que você cometeu foi não dividir o que as pessoas querem que seja verdade e o que é verdade. Sócrates dizia, isso é o que você quer que seja verdade ou isso é verdade? Existe aquilo que as pessoas querem e acham que deve ser feito e aquilo que é e que será. A verdade apenas é e apenas será, ela é neutra. E se você é incapaz de se tornar neutro, F aparente, você não consegue a verdade. Mas como é que você desenvolve F aparente? Você tem que desenvolver empatia, tem que desenvolver tato social, tem que saber interagir, interfaçar com o sentimento das pessoas, tanto demonstrando o seu, sabe, sorrindo, sendo sociável, quanto se importando com o sentimento dos outros, perguntando se eles vão bem, perguntando como eles se sentem hoje, qual o humor deles, o que eles gostariam, o que eles gostam ou valorizam, entendendo o que é útil para as pessoas, entendendo o que elas valorizam. Porque IFJs e SFJs e NFJs, vocês querem ser super úteis, especialmente NFJs, querem ser o tipo mais útil, sendo que eles podem ser o mais inútil. Porque eles ficam, sei lá, em casa deprimidos, presos, sem sair. Através da sua FI crítica, foi mal. Você se torna mais responsável com sua FE porque você desenvolve um egoísmo responsável. Você começa a perceber que, peraí, eu não posso me sacrificar tanto pelas pessoas, eu tenho que me sacrificar por mim mesmo também, eu tenho que me dar coisas, eu tenho que cuidar de mim, tenho que levar em conta os meus interesses numa situação. Do que adianta eu ficar utilizando meus pensamentos para servir os outros, se no final do dia todo mundo vai pisar em cima de mim e me tratar de forma sub-humana, né? INFJ ou ISFJ, que se permite ser tratado de forma sub-humana, que permite que os outros usem você de tapete. FE aparente não permite isso é um FE adolescente. Você ainda não tem um senso de autovalor, de autoestima. Com isso dito sobre as funções, alguns temas comuns da função parente são, por exemplo, você se separar dos seus pais quando você está na idade de cuidar de si mesmo. E a gente adia a vida adulta hoje em dia, o que eu já falei, é bem triste. Com o conhecimento devido, com o desenvolvimento devido, uma pessoa pode se tornar adulta muito mais cedo do que 18 anos. Só que o nosso desenvolvimento cognitivo vem sendo adiado. Você tem que aprender a cuidar de si mesmo, aprender a saciar suas próprias necessidades quando seus pais não estiverem aqui para poder saciá-las por você. Você já pensou nisso? No seu futuro? Tipo, algum dia seus pais vão morrer, eles não vão ficar aqui para sempre. E você tá se perguntando como é que eu vou saciar minhas necessidades quando eles não poderem saciar mais elas por mim? Isso é uma pergunta que você se fez? Eu tenho certeza que ninguém na sua vida te perguntou isso. Geralmente te perguntam o que você quer ser quando crescer, mas isso não funciona. É o que você vai fazer para saciar suas necessidades. É o que você precisa ser quando crescer, não o que você quer ser. Depois você faz o que você quer, mas primeiro o que você precisa ser. Existem mais temas da função parente, como produzir mais do que você consome. Existem temas como
você ajudar outras pessoas a se tornarem parentes responsáveis. Afinal, eu sou um jovem adulto, eu ainda estou no desenvolvimento, eu não diria que minha função parente está completa. E para ser completamente honesto, você nunca realmente desenvolve uma função até o final, não é um processo com linha de chegada, é um processo de transformação constante sem fim, onde você sempre evolui. Se torna cada vez mais igual ao parente, ao arquétipo superior, e começa a caminhar em direção a ele. Com a função parente, ela é importantíssima porque ela ajuda a gente a parentear, a cuidar um dos outros. A cuidar dos nossos irmãos, a cuidar da nossa família, a cuidar dos nossos amigos e ser responsável com eles. A função parente é nossa fonte de ceticismo. Já percebeu como adolescentes são facilmente manipuláveis ou enganados? Porque eles ainda estão aprendendo sobre o mal do mundo. A função parente é negativa, ela aprende sobre o mal, ela aprende a lidar com a realidade, dura, crua e pura. E é tão raro ver uma pessoa saudável e responsável hoje em dia, realmente bem responsável, bem desenvolvida. Porque a gente, não sei, tem uma pobreza intelectual, psicológica muito grande. Mas eu tô aqui pra tentar mudar isso, né? Tem muito a se dizer sobre a função parente, muito a se dizer sobre se tornar responsável, muitos exemplos disso, muitas histórias, mas eu acho que eu deixei meu ponto claro. Vocês têm perguntas agora? O chat está escrevendo perguntinhas. Enquanto isso, como funciona o processo de desenvolvimento da função criança para se tornar responsável igual a parente, quando tem o caso da pessoa o inverso? Você vai para o seu inverso através da função inferior. Ela é o portão do seu inverso, do seu subconsciente, como eles chamam. E aí sim, ao acessar o seu inverso suficiente, sua função criança se torna que nem a parente, mas ela começa sendo que nem uma criança. Eu estava pensando em mais coisas para comentar. A gente sabe que a função criança está em eixo com a função parente, o que significa que é como se fosse essa relação de pai e filho interna. A função parente é você ser capaz de ser o seu próprio pai, porque os seus pais agora não vão poder fazer isso por você. Então, falando de um ponto de vista junguiano, é você ter acesso aos arquétipos parentais da natureza, a mãe natureza, pai sol, ou o pai Jeová. Tipo, é você se conectar à realidade, você parar de fugir dela, que nem uma criança. E se você tiver uma função adolescente, ela não vai cuidar da criança. Então a função herói vai cuidar da função criança, o que comumente chamam de loop, que fica a função herói e criança interagindo juntas. E aí é um desastre, porque um herói, ele é todo otimista, ele não tem responsabilidade. Então ele é como se fosse se você desse uma criança pro Batman, ou se você desse uma criança pro Superman cuidar, tipo... A criança vai ficar em cima dele, yupi, ele voando por aí, destruindo a cidade. Enquanto o parente tá tipo... Não faz isso, é perigoso. E eu posso estar tratando você de forma crítica ou pessimista, mas é pelo seu bem, é por amor. Mas não me entenda errado, tem parentes que fazem coisas ruins e usam a ideia de é amor na verdade, como uma desculpa, o que eles nem sempre estão certos, não é isso que eu tô dizendo. Should be letting it be cause it makes me worse. I should be setting her free from the chains and curse. But she's no better than me, what's the safety word? Why is it ladies first? Why can't people get what they deserve? Alguém tem mais perguntas?
Acho que eu poderia falar sobre... Então, geralmente o loop, quando o herói e a criança estão juntos, assim, a função parente, a pessoa entra num padrão de comportamento ilusório ou falsamente otimista, onde ela faz tudo aquilo que agrada a ela, mas sem consequências da vida real. Você faz, sei lá, você passa o dia inteiro jogando videogame e aí você não passa fome na rua. Esse é o destino de algumas pessoas e não é sua culpa, mas é sua responsabilidade mudar esse destino. Você não quer fazer parte de toda essa vaidade que a sociedade criou. É tudo vaidade, sério. É um ciclo de prazer, uma corrente, uma prisão de prazer. Dopamina infinita. Né? Especialmente em parente viciado em dopamina. Não é nem dopamina o vício. Neurologicamente falando, isso nem é certo de se falar. É vício em estímulo, não em dopamina. Mas você entendeu o meu ponto. Hedonismo. Interessante, né? Porque a função parente vai fazer você perceber que é muito mais capaz do que achava ser. Você vai ir além dos seus limites, vai encontrar reserva de energia que não percebia que tinha. Se você apenas ousar se arriscar, ousar se tornar responsável, você vai perceber o quão você é capaz e não sabia. Por acaso você está prestando atenção nos alimentos que você come, sabe? Esse parente, principalmente. Você está vendo quantas calorias você come por dia, está vendo a quantidade de cada nutriente que você come para ver se tem alguma deficiência, está fazendo teste de sangue, está fazendo exercício, cuidando da sua aparência. Você está saindo de casa, está tomando sol. De certa forma, nessa aula aqui eu estou sendo o seu parente. Você tá clicando num vídeo para ver um garoto gritar para você se tornar saudável. E engraçado que isso é efetivo. Sim, a última coisa que eu posso falar... Peraí, que tem uma pergunta aqui. Como isso que você está falando casa com loop conforme cada função? Eu acho que não vale a pena falar do loop de cada função, porque é muito parecido. Vamos pegar o loop de SI e TI, por exemplo. É mais fácil pensar nisso. Eu me sinto confortável pensando nisso. Eu não vou arriscar pensamentos novos. Eu não vou sair da minha zona de conforto do conhecido, do familiar, para pensamentos novos. Ou NI, TI. Eu quero pensar isso. Ou eu penso que eu quero fazer isso. Eu penso que eu quero fazer aquilo. E aí fica jogando videogame o dia inteiro. Ou pensa num NETE, um ENFP em loop. Ele ficaria tipo... É como se eles se tornassem extremamente superficiais. Tipo, eles não investigam as coisas a fundo. É tudo sobre quantidade. É tudo sobre o que as pessoas querem. É tudo sobre reputação. Não é sobre estar certo, não é sobre verdade, não é sobre um futuro realmente profundo. TNI seria, eu penso que eu quero fazer isso, eu quero pensar nisso. É como se ele tivesse uma preferência de pensamento. Eu prefiro pensar assim, Eu penso que eu quero fazer aquilo, eu penso que eu quero fazer aquilo. É verdade que eu quero fazer isso, é verdade que eu quero aquilo. Tomando decisões ruins. Lembra que eu falei que a função parente, crítica, é fonte de hipocrisia de um tipo? A forma que cada tipo é hipócrita basicamente se resume a: sua função parente está não desenvolvida, mas sua função crítica critica os outros. Então, seria, por exemplo, NI crítico tá tipo: você não se importa com o meu futuro, você não me dá escolhas. Ou basicamente, você não critica as minhas escolhas, você não diz o que vai dar errado na minha vida. E NI parente tá tipo: mas você não faz isso pra si mesmo, isso é sua responsabilidade, não é que os outros têm que fazer por você. Você faz por si. Você olha o seu futuro, você deve olhar suas consequências e possibilidades. Deve procurar experiências novas. Da mesma forma, SI parente é tipo: todo mundo tem uma performance ruim, todo mundo se veste mal enquanto ele se veste mal, enquanto ele é fraco, enquanto ele é bagunçado. Se tornar responsável significa parar de culpar tanto os outros, ou parar de responsabilizar os outros, para ser mais preciso. Culpar os outros não é errado. Responsabilizar, dependendo de como você fizer,
NI parente seria, todo mundo faz escolhas ruins, mas é minha escolha, será que é boa? Essa é parente. Ninguém liga para o meu conforto, ninguém liga para minha experiência, então eu não vou ligar para de ninguém. É tipo, ninguém quer me ouvir, ninguém confia na minha memória. Ou ninguém acha que minha performance é boa, porque eu sou competente nessas coisas. Até aparente eu meio que explico a hipocrisia deles. Eles querem desprovar os outros e dizer que os outros estão errados, mas eles não se dão o trabalho de tentar provar os próprios pensamentos. Inclusive, essa aparente pode ser assim, todo mundo é fraco, mas eu sou fraco, mas esquece isso. Só todo mundo é fraco. Quem liga pra se eu sou... Porque eles fazem demonstrações de força, esse aparente. Tipo, olha como eu sou forte, olha como eu sou capaz. Sendo que por dentro eles são fracos. E eu sei reconhecer fraqueza a 1 milha de distância. Se você for fraco e fizer demonstrações, eu vou saber imediatamente. A hipocrisia da FI, que eu já falei, né? Os outros são egoístas, mas eu tô sendo egoísta. TI, os outros são burros, mas será que eu tô sendo burro? E por fim, FE. Todo mundo é egoísta, mas e eu? Tipo, FE seria... eu sou tão bom pra todo mundo, eu sou tão bom quanto secretamente eles são também egoístas, eles fazem coisas egoístas, mas negam que fazem. Por exemplo, contratos implícitos. Eu vou te ajudar, mas eu não vou te dizer que eu espero algo em troca. FE. Porque aquela FI da sombra vindo cobrar que nem um... Qual é o nome daqueles caras que emprestam dinheiro? Tá vindo cobrar você. A FI da sombra depois que te faz um favor sem... agiota. Eu vou te fazer um favor, mas eu não vou te avisar que eu quero algo em troca. E se você não me der algo em troca, eu vou te punir. Não é assim que funciona. Você tem que falar para as pessoas o que você espera delas, falar para elas o que você espera em troca. Porque senão elas vão estar, peraí, eu não sabia que você esperava algo em troca, eu não sou obrigado a te dar nada. Imagina se um vendedor chegasse em você na rua, uma pessoa aleatória chegasse em você na rua e te oferecesse um copo d'água, um café e depois dissesse, agora custa R$5. E você, peraí, você nunca me disse que isso era pago, agora eu tenho que pagar? Claro que não. E é isso, a hipocrisia dos tipos, como desenvolver função parente, como eles são adolescentes, como se tornar responsável, e talvez se pessoas suficientes fossem responsáveis sobre si mesmas, talvez assim o mundo fosse um lugar melhor. Mas também é necessário que o mundo seja da forma que ele é, porque ele é um resultado direto das nossas ações. E o sofrimento que o mundo nos causa nos torna pessoas melhores, nos torna as pessoas mais de fibra moral, de caráter, de força. Então, precisa sofrer mais. A responsabilidade se apanha. Se você não quer aprender ela pelo bem, a vida vai te fazer apanhar até você se tornar assim. E eu sei como é difícil aprender coisas pelo jeito sem passar por dor. A dor é necessária. Mas é possível, eu prometo. É possível você saber o que é melhor pra você sem sofrer. Mas é difícil. Eu não tô dizendo que é fácil. Tô tomando aqui um suco. Alguém tem mais alguma pergunta ou a gente acaba a aula por hoje? Se tem alguma coisa para vocês tirarem dessa aula que a sua fonte de responsabilidade é sua função parente, você mira nela se você quer se tornar responsável. Oi, que foi? Manda aí, pode dizer. A função do NI é parente?
Sim, sim. Eu expliquei, a função iniaparente é sobre você basicamente ficar criticando as escolhas dos outros ou dar aviso, que nem o teu explicou aí, sendo que você é um cara que não faz nada, você fica o dia inteiro no sofá, que nem um preguiçoso, e não toma nenhuma escolha boa pra si mesmo. Do que adianta avisar os outros? E pior ainda, se você não toma boas escolhas pra si mesmo e não se dá novas experiências, você nem vai ter muito a capacidade de prever o futuro. Porque quem está desconectado do mundo, quem está desconectado da realidade, não é INFPs, não tem a capacidade de prever o futuro da realidade. Abra sua mente, abra seu coração, abra seu corpo à realidade, escute a vontade do seu corpo. Você não foi feito para ficar o dia inteiro sentado na frente de uma tela. Inclusive, acho que uma das ironias do Filover é que esse é um canal que vai mandar você sair da frente do celular. Mesmo sabendo que se você fazer isso, você não vai ser mais um espectador, né? Você não vai mais visualizar a gente. Então o que eu digo é, evita os eletrônicos, mas eu sei que eles são inevitáveis até um certo ponto. Então, apenas modere. É isso, gente. Acho que eu respondi tudo. Ninguém mais tem uma pergunta, me parece. Eu espero que vocês tenham gostado, se sintam livres para fazer comentários. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês acham que esse conteúdo é importante para alguém, compartilhem. E é isso. Falou!